gente já falou aqui sobre a necrose de areola, né? Por que causa, como causa. Trouxe meu convidado especial para explicar isso para vocês. E agora, melhor do que ele, não há para explicar também quais são as possibilidades de consertar depois que uma areola necrosou, o que nós podemos fazer? Então, eu sempre falo, né? Necrose é uma palavra meio pesada, né? Eu também acho. Você fala necrose, se lembra de uma coisa muito ruim e não deixa de ser, né, gente? Então, assim, só restabelecendo aqui o conceito, necrose nada mais é do que o sangue não conseguir chegar em determinada parte e aquela parte morre. Não recebe sangue, não recebe nutrientes, oxigênio, aquela área morre. E o primeiro sinal que dá é que fica pretinho, depois vira uma cascona, né? E aquela casquinha cai e dá lugar a uma cicatriz. Geralmente na necrose de areola, aí já falando das possibilidades de reconstrução, se ninguém vai lá e passa uma lâmina de bisturi para arrancar aquela casquinha preta fora, geralmente sobra um pouco do pigmento da areola ali. Qual é a mágica, qual é o milagre disso? São células da região da pele ali que ficaram e que remetem à cor antiga. Agora, se você passa uma lâmina de bisturi e arranca essa casquinha sem deixar ela cair sozinha, já começa a ficar uma reconstrução mais trabalhosa, porque o pigmento ele vai totalmente embora. Então, uma das coisas que a gente leva em consideração é a pigmentação da areola residual do que ficou, mesmo tendo necrosado 100% dela. Sempre fica um pouquinho de cor. Com base nisso, a gente lança a mão de recursos. A gente pode fazer reconstrução com a própria pele da paciente usando enxerto de áreas mais pigmentadas do corpo, por exemplo, tirando pele da virilha. A Milene sempre ouviu falando isso. A área da virilha ali geralmente é uma pele mais pigmentada, é uma área que a cicatriz fica escondida e a gente consegue dar uma corzinha melhor para a areola. Então, a partir daí, a gente determina como que a gente quer fazer a areola. Outra possibilidade é a gente fazer a pigmentação com micropigmentação, com tatuagem, e essas coisas fazem uma reconstrução plana, né? A paciente ela vê a areola, mas a areola tem o relevo só da cicatriz. E eu ia falar uma coisinha, que eu recebi uma mensagem, eu recebo muitas fotos de vocês, né? Eu recebi hoje de uma seguidora, que ela teve uma necrose, só na parte inferior ali do mamilo, e o receio dela é perder o bico. Ela falou bico, mas eu entendi o que ela quis dizer pela foto. A papila dela Só tinha o necrose. biquinho, gente, só o centro da areola. Que é a papila. Então, ela não tinha perdido a areola toda, era só uma parte, mas estava bem comprometido a papila. Então eu vou perguntar uma coisa para ele, porque teve uma paciente que fez uma reconstrução assim, né, sobre a papila. Quando você perde, você falou de estar plano, né, não tem o relevo dessa papila. Então eu queria que você falasse sobre essa reconstrução da papila. Tem pacientes que optam por não fazer a reconstrução da papila. A tatuadora ou pigmentadora, ela faz uma reconstrução 3D, que elas chamam, da areola. Elas fazem os tubérculos, são aquelas bolinhas ao redor da areola assim, e simulam como se fosse uma papila tridimensional sombreada ali, mas se você passar a mão é plano. Isso é um tipo de uma maneira de fazer. A outra é a gente levantar uma papila com os próprios tecidos cicatriciais locais para fazer ela ficar altinha e ter um biquinho palpável. Só que reconstrução em área cicatricial geralmente não funciona muito bem, porque já é uma área que necrosou, já é uma área que tem uma vascularização ao acaso, que a gente fala, não é orientado por um padrão, então geralmente não dá muito certo. Mas nesse caso especificamente que a gente fez a reconstrução de papila nessa paciente, a gente está estimando ali que vai sobrar 50% do que a gente fez de retalho, que já é muito bom. Só o fato dela ter uma papila, né, dela palpar alguma coisa ali, já é muito bom, porque já dá um ar de naturalidade para aquela região. O que eu queria reforçar, se aconteceu isso com você, o seu cirurgião ele vai te orientar. Então ele vai te dar as opções e você tem o poder de decisão. Eu prefiro só fazer a pigmentação, né, sem reconstruir papila. Depende de você mesmo, do que você quer, o que você achar melhor. Outra coisa que eu vou falar, isso a gente já falou no vídeo anterior, tá lá na playlist de complicações, deixei lá. É que essa mesma seguidora, ela veio me sondar em relação ao cirurgião ter feito
alguma besteira e não ter falado pela necrose dela. E eu até falei pela nossa experiência, né? E nesse vídeo anterior a gente falou sobre isso, né? E a gente sempre fala assim, olha só, gente, quem foi o cirurgião plástico mais famoso, mundialmente conhecido que vocês já ouviram falar? Com certeza, Ivo Pitangui. Não tem nenhum cirurgião no mundo famoso. mais famoso do que ele. Vocês acham que ele nunca teve necrose de areola? Entendeu? Então, é aquele percentual pequeno, infeliz, para os dois lados, né? Para paciente e para o cirurgião, que pode acontecer uma variação anatômica. A técnica a gente faz igual em todo mundo. E necrosou a areola, calma, coloca a cabeça no lugar, vai ter o seu luto lá, você vai sofrer, você vai ficar triste. É normal, ninguém pode invalidar isso, tá? Mas enxerga lá na frente, que dá certo, tá? Passa o tempo, cicatriza, aí a gente começa a fazer a reconstrução, pode fazer enxerto, pode pigmentar, pode deixar plano, fazer 3D, ou pode fazer com retalho e ter algo palpável. São várias estratégias que tem que a gente consegue fazer com que vocês se olhem depois e gostem, voltem a se amar e fiquem satisfeitas. Isso que é o mais importante. É focar na resolução do problema. Essa é a mensagem bonito. Isso é a mensagem do dia, tá bom? Beijo!